Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao ciclo de palestras NEANE. Meu nome é Patrícia Menezes, eu sou uma das organizadoras desse projeto, junto com minha colega Cláudia Matos Abolins. Esse ciclo de palestras é resultado de uma parceria entre o NEANE, Núcleo de Estudos sobre Arte Não Europeia, da Unicamp, e o SMFA, da Universidade de Tufts, com o apoio da Getty Foundation, através do programa Connecting Art Histories. Antes de nós iniciarmos as nossas atividades, só, como sempre, um lembrete, né, nosso público pode participar fazendo perguntas ao fim da palestra através do chat no canal do YouTube, né, e que nós vamos depois repassar para o nosso palestrante de hoje. Então, agora eu passo a palavra para minha colega Cláudia, pedir para que ela apresente brevemente o nosso convidado hoje. Obrigada, Patrícia. Boa tarde para todos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e apresentar o meu querido colega Roberto Conduru. O Roberto é conhecido de todos, ele é um grande estudioso de arte afro-brasileira e também, né, deu bastante contribuição sobre arte africana. Trabalhou na UERJ por muitos anos, quando eu o conheci ainda no Brasil, e já há algum tempo, né, desde 2018, ele se tornou professor na South Methodistic University em Dallas, Texas. Tem feito um trabalho muito importante de divulgação, né, da arte afro-brasileira internacionalmente também. A palestra se chama Agudar Arquitetura e Fotografia nos Fluxos da Globalização. Então, por favor, Roberto. Obrigada, Roberto, por estar aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço o convite, Cláudia, seu e da Patrícia Menezes, de participar desse projeto tão importante e apresentar um pouco do meu trabalho. Então, eu exatamente vou falar sobre relações entre fotografia e arquitetura nos Agudas. Eu vou ler, eu gostaria que fosse possível de projetar as imagens. Isso, ótimo. Aqui, Agudar, arquitetura e fotografia nos fluxos da globalização. Agudar é um termo usado na África Ocidental para designar africanos e descendentes de africanos que possuem sobrenomes de origem portuguesa, mercadores de escravos de origem brasileira que negociavam cativos naquela região africana faziam parte desse grupo. Outra parte foi constituída por pessoas antes escravizadas que migraram do Brasil para lá. Processo que ocorreu durante o século XIX, com períodos de maior ou menor intensidade, até a interrupção das travessias atlânticas por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Para se diferenciarem socialmente, os agudás difundiram práticas culturais que conheceram durante o período na América. Nesse processo foi constituída uma singular arquitetura na Baía do Benim entre o início do século XIX e meados do século XX, tendo como referências primeiros solares e as vilas urbanas constitutivas da cultura gerada pela economia açucareira no Brasil, particularmente na Bahia, a partir do século XVI. Essa arquitetura está, portanto, vinculada às ações coloniais do Império Português no mundo globalizado desde a primeira era moderna. Mas, devido ao modo como os agudás se identificaram como agentes da modernização no oeste africano, essa arquitetura permaneceu vinculada a sucessivas marés de modernização. A fotografia foi outro componente importante para caracterizar a modernidade do modo de vida dos agudás, e tornou-se também um meio de registrar e refletir sobre eles, seu modo de vida e sua arquitetura, depois que os contatos entre a Baía do Benim e o Brasil foram diminuindo, esgarçados, quase rompidos. Desde meados dos anos 50, essa arquitetura tem sido representada por fotógrafos de diferentes nacionalidades, com variada formação profissional e cultural.
o francês radicado no Brasil, Pierre Verger, o brasileiro Milton Gurin, o beninense Léonce Raphael Abogelou, o italiano radicado na França, Nicolas Locauso, e o japonês radicado no Brasil, Tatewaki Nio. Analisando as séries fotográficas por eles produzidas a partir da arquitetura Agudar, hoje eu quero rever fluxos artísticos nas interfaces de variados campos: fotografia e arquitetura, religião e política, história e antropologia, em meio às várias marés de modernização, incluindo as ditas primeira ou pré-modernidade e a pós-modernidade. Usualmente, Pierre Verger é conhecido por se dedicar às manifestações culturais afro no Brasil. Mas sua fotografia também alcançou outras regiões das Américas e do mundo, e, particularmente, em África. Suas imagens constituem um capítulo fundamental no processo de valorização da África no Brasil e, consequentemente, de afirmação da identidade sociocultural dos afro-brasileiros. O registro algo etnográfico de manifestações culturais não impede o Verger, entretanto, de capturar as condições sociais dos afrodescendentes, nem de discretamente expressar uma visão homoerótica. No entanto, um tópico ainda por ser melhor analisado é a arquitetura no olhar de Verger. Em sua obra não faltam imagens de arquitetura, em proporção pequena, é verdade, mas não por isso de menor significação. Há experimentos de abstração purista, bem como de tradução fotográfica da espacialidade arquitetônica. Mas ele não deixou de observar a falta de segurança de afrodescendentes em situações de trabalho braçal ou suas precárias condições de habitação nas cidades brasileiras, particularmente Salvador e Rio, mas outras também, oferecendo subsídios para a crítica à modernidade excludente, então em curso no país. No extenso conjunto de fotos que ele produziu relacionadas às religiões afro-brasileiras, poucas focam especificamente em edifícios e espaços de terreiros, que são apresentados, sobretudo, como lugares para a realização de rituais. Embora, em geral, a arquitetura seja secundária, o registro de seus componentes contribui para a compreensão tanto das limitações físicas vividas por aquelas pessoas, quanto dos modos com os quais elas as superavam. Simples que sejam, bandeirolas de papel e folhagens, assim como as vestimentas, configuram outros ambientes e corpos para as manifestações extraordinárias do sagrado. Um pouco diferente é o caso da série de documentação da arquitetura construída por pessoas que foram escravizadas no Brasil e que retornaram à região da Baía do Benim. Esse conjunto talvez surpreenda mais por focar em arquitetura do que por Verger registrar objetos e lugares próprios aos fluxos e refluxos entre o Golfo do Benim e a Baía de Todos os Santos, para usar parte do título da obra fundamental dele, de 1968. Fotografias de Verger daquele grupo social e de sua arquitetura foram publicadas pela primeira vez na revista O Cruzeiro, em 1951, acompanhando textos de Gilberto Freire. Ele fotografou aquela arquitetura novamente a pedido de Mariano Carneiro da Cunha, que a pesquisou na Nigéria e no Benin em 1975 e 1976. Trabalho que resultou no livro publicado em 85, no qual as fotos de Verger, além de acompanharem os textos de Manuela Carneiro da Cunha e Mariano Carneiro da Cunha, compõem um ensaio fotográfico da autoria dele. Analisando o conjunto de fotos publicadas no livro, é possível constatar que Verger procurou documentar os programas predominantes naquele conjunto arquitetônico: residencial, religioso e funerário, bem como o mobiliário a ele associado. Obviamente, ele não deixou de registrar hábitos culturais dos construtores e dos usuários daquele edifício, o que diferencia o modo como ele vê aquela arquitetura. Com enquadramentos, cortes e composições, bem como a inclusão de pessoas nas imagens, ele privilegia o uso por elas de edifícios, objetos e espaços. Mesmo quando a arquitetura devia estar no foco,
não poucas vezes ele evita o olhar purista da fotografia de arquitetura, que tradicionalmente foca edifícios e espaços como objetos exclusivos. Não é que ele não tenha feito fotos desertas de edifícios íntegros e de detalhes construtivos arquitetônicos e ornamentais, como é típico na fotografia de arquitetura. Mas, por vezes, ele parece mais interessado em ressaltar indícios do processo de imigração do Brasil à África e os intercâmbios de materiais, elementos construtivos e arquitetônicos com os quais aquelas pessoas se distinguiam socialmente, e sobre os quais ele escreveu em 1992. Em outras ocasiões, parece que ele foi atraído por elementos singulares, únicos mesmo, daquela arquitetura. Na série, eu destaco duas fotografias. Na primeira, que é apresentada no livro como um exemplo do trabalho dos artesãos brasileiros, entre aspas, né? O texto é dele. Verger manipula luz e sombra para ressaltar linhas, planos e volumes que convergem para as duas crianças que, do sopé da escada, continuam a nos mirar. A foto valoriza a marcenaria que se difundiu naquela região africana a partir do conhecimento técnico adquirido no Brasil durante o período da escravização. Mas fala também de corpos africanos educados naquela arquitetura. Na outra foto, do primeiro plano ao fundo, se sucedem o vulto de uma pessoa em entrevista à esquerda, na casa de Joaquim Branco, a rua na qual outras pessoas caminham em frente ao Waterhouse. Pode ser que Verger quisesse mostrar os gradis de ferro que eram então importados do Brasil, ou ao Waterhouse, propriedade de João Ezan da Rocha, e que provavelmente ganhou esse nome porque foi a primeira residência de Lagos a ter um poço de água potável. Com gente, edifícios e rua, ele também produziu uma síntese fotográfica da presença dos ditos brasileiros na cidade e outra tradução fotográfica da espacialidade arquitetônica, como aqui a gente pode ver, ele havia feito antes na Argentina. Essas imagens, a meu ver, têm profundidade espacial e temporal maior do que as que são figuradas, e reverberações corpóreas, uma vez que outros corpos são pressupostos. O corpo do fotógrafo, ao capturar essas cenas, e os nossos, ao vermos essas imagens. Em imagens como estas, é possível perceber aqueles edifícios como corpos tectônicos com os quais aquelas pessoas se reinventaram após o período de escravidão no Brasil. E ver também a arquitetura como um modo de traduzir a interação entre corpos arquitetônicos e humanos. Essa arquitetura também teve na mira de outro agente cultural em cuja ação convergem fotografia e antropologia, Milton Guran. Autodidata na fotografia, ele tem uma trajetória profissional que, como sintetizou Ana Mauad, eu cito, pode ser delineada em 3 tempos: o tempo da política, o tempo dos índios e o tempo dos agudás. Tempos, continuo citando Ana, definidos em função de projetos e campos de ação profissionais, políticos e vivenciais do próprio fotógrafo. Fim da citação. Tempos geradores de conjuntos com objetos e sentidos fotográficos distintos. O primeiro gerou um conjunto de fotografias do campo político no Brasil produzidas para a imprensa. O segundo, gerado entre 78 e 91, séries de documentação fotográfica de povos indígenas, inicialmente de cunho jornalístico. O terceiro, produzido a partir de 92, um conjunto de imagens subsidiárias a pesquisas antropológicas sobre os agudás na região do Benim. Nesse processo, sua fotografia foi se tornando mais e mais antropológica, sem perder a dimensão política. A arquitetura também é um tópico pouco explorado na trajetória e na obra de Guran. Fotos por ele produzidas em 1978 no Parque Nacional do Xingu
por ocasião de um jogo do Javari na aldeia Camaiurá, em julho, e de um Quarupi, na aldeia Cuicuro, em agosto, subsidiaram a realização de uma exposição e um livro sobre a Casa Xinguana pelo Museu da Casa Brasileira em São Paulo em 2008. A arquitetura também está presente no terceiro tempo. Ela é um dos objetos constantes nas fotos feitas para a sua pesquisa de doutoramento, que culminou na tese defendida em 1996 e publicada como livro em 2000, Agudás, os brasileiros do Benin. A arquitetura é o foco principal na série de fotos produzidas em 2009 e 2010, no âmbito de uma missão constituída pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Um dos resultados dessa pesquisa é exatamente o livro Architecture Agudá, o Benin e o Togo, de 2016. Guran diz que, durante seu doutoramento, ao fotografar, ele, eu cito, estava buscando dado antropológico, ou seja, aquele aspecto da realidade, daquela realidade visível, que daria subsídios para desenvolver uma reflexão antropológica. Fim da citação. O que o leva a aproximar aquelas fotografias da ciência, minimizando sua dimensão artística. Na etapa posterior, pode-se dizer que, a princípio, arte e ciência estavam em pé de igualdade, uma vez que ele participou da missão diplomática como antropólogo e fotógrafo, e o projeto visava a montagem de uma exposição. Nessa série, a partir de diretrizes traçadas pela equipe de pesquisa, houve preocupação em registrar os variados programas que constituem a arquitetura Agudá, seus diversos contextos no Benin e no Togo, sua historicidade por meio da variação de processos construtivos, tipos edilícios, elementos arquitetônicos e decorativos, bem como relações entre arquitetura, mobiliário, paisagismo e urbanismo. Mas pode-se dizer que, para Guran, a arquitetura nunca de ser um entre muitos elementos com os quais os agudás reconstituíram e reconstituem suas identidades em África. O que faz a dimensão documental estar quase sempre relacionada à visada antropológica. Entre as proposições da pesquisa, havia de privilegiar imagens dos ambientes e objetos em uso pelas pessoas. Tendo um olhar nada purista, Guran produziu imagens em que a arquitetura é cooperativa, em alguns casos até para melhor explicá-la. Assim, a fotografia traduz a arquitetura de acordo com uma visão antropológica e destaca suas condições atuais. Ele nos oferece instigantes imagens de como aquelas pessoas estão sujeitas e enfrentam o processo de globalização. Ao evitar a totalidade dos edifícios e, principalmente, ao privilegiar frações do campo visível, ele explicita a imagem como produto de um enquadramento feito por alguém, como uma escolha do fotógrafo, o próprio Guran. De modo que arquitetura e fotografia, de natureza notoriamente objetal, surgem como construções plásticas, ao mesmo tempo individuais e sociais. Deve-se notar que Guran também deu atenção especial às fotografias exibidas nessas casas, documentando a arquitetura como abrigo de móveis, objetos e impressões fotográficas como artefatos modernizadores. Suas imagens nos permitem ver como a arquitetura Agudá atualizou a antiga concepção da arquitetura como a mãe das artes. Com relação aos agudás, além da arquitetura, Verger e Guran se conectam pela fotografia, seja na semelhança das abordagens de cunho etnográfico, seja por meio da figura do construtor e empresário Agostinho de Souza, fotografado pelo primeiro e cujo retrato Guran fotografou em diversos ambientes no Togo. No caso de Guran e Abogelu, o encontro tem endereço mais preciso, a Casa Godonu Dossu, em Porto Novo, objeto de ambos, que foi construída em 1890 por artesãos afro-brasileiros para Davi Godonu Dossu. A arquitetura conhecida
como brasileira na Baía do Benim, é um dos elementos da série Demoiselle de Porto Novo, de 2012, do artista beninense Leonce Rafael Abogelou. Elas fazem parte do projeto Cidadãos de Porto Novo, composto por outras séries. Muscle Man, com retratos de homens com músculos hipertrofiados, parcialmente vestidos e fotografados em ambientes revestidos com tecidos estampados. Egungun, com retratos de pessoas manifestando os espíritos de ancestrais. E Code Noir, com obras compostas de retratos, fotografias e imagens de cenas arquitetônicas e urbanas, bem como com signos artísticos e culturais do tráfico de pessoas escravizadas e da própria escravidão. A densidade histórica da série Demoiselle de Porto Novo não deriva apenas das conexões entre as séries desse projeto mais amplo do Abogelou, Cidadãos de Porto Novo, ou da relação de seu trabalho com o de seu pai, Joseph Moïse Abogelou, e os de outros tantos fotógrafos atuantes em África que produziram retratos posados, fossem para os próprios retratados ou para serem enviados a outras regiões do mundo, contribuindo para a visão exotizante da África. O título da obra, da série aqui em foco, deriva, obviamente, de Les Demoiselles d'Avignon, a célebre tela pintada por Pablo Picasso em 1907. A referência a essa obra de Picasso remete às relações entre modernidade e globalização na arte e sugere pensar como Abogelou relê alguns princípios enfatizados naquela pintura, sobretudo a fragmentação e a montagem. Ele o faz com somas de cenas fotografadas, muitas vezes com visadas profundas, bastante perspectivadas, e retomando um modo de estruturar imagens muito anterior, o painel tripartite. Em vez de planos de cor, Abogelou articula visadas fotográficas. A justaposição de cenas minimiza o caráter documental, enfatizando a dimensão simbólica das obras, que reconectam tópicos antropológicos e históricos. Para tanto, é fundamental o artificialismo do conjunto, resultante da soma de imagens de mulheres, máscaras, tecidos, móveis e o edifício. Mesmo obras compostas por uma única imagem exalam artificialidade e simbolismo. Sejam masculinos ou femininos, nas séries Muscle Man e Demoiselle de Porto Novo, respectivamente, com corpos seminus, Abogelou mobiliza sensações e sentidos sobre erotismo e objetificação da corporeidade negra, não sem nos deixar em dúvida se ele questiona ou atende à histórica demanda de prazer com corpos negros na arte e além. Em Demoiselle de Porto Novo, Abogelou também retoma a demanda por esculturas da África, particularmente por máscaras. De modo similar a seus conterrâneos Romuald Azumé e Dominique Zampé, Abogelou lida com a procura por esculturas africanas existente desde o início do modernismo vanguardista no início do século XX, valendo-se de máscaras produzidas não para serem usadas em rituais religiosos e sociais, mas para atender o desejo por esse tipo de objeto, talvez o mais recorrente dos fetiches entranhado no imaginário ocidental em relação ao continente africano. Outro elemento simbolicamente importante desta série são os tecidos estampados, conhecidos mundialmente como African Print, onipresentes na série Muscle Man e em Demoiselle de Porto Novo. Uma versão curta de sua história indica como origem a cópia na Europa de batiques indonésios para consumo na África no século XIX. Uma versão longa dessa história alcança a produção de tecidos pintados e impressos com blocos no subcontinente indiano e comercializados no Oceano Índico desde o século IV, que inspiraram batiques javaneses no século XI, que por sua vez provocaram as imitações holandesas no início do século XIX, cuja produção se espraiou por outros países europeus, Inglaterra, Bélgica, e mais recentemente passou também a ser produzido na China. Eu acho que está na hora de trocar
os slides. Muitos artistas têm se valido desses tecidos estampados. Aos beninenses, Abogelu, pai e filho, devemos juntar os malineses Seydou Keita e Malik Sidibé, o britânico-nigeriano Inca Shonibari, o camaronês Samuel Fosso, o senegalês Omar Victor Diop, o marroquino Hassan Rajaj e, por que não, o brasileiro Milton Guran. Vetores de espaço e de tempo múltiplos, máscaras e tecidos são signos culturais com os quais se pode discutir questões frequentes nos debates sobre cultura e arte da África, autêntico e falso, ancestral e contemporâneo, tradição e modernidade. Com máscaras e tecidos, Abogelu e outros artistas articulam local e globalmente, delineando poéticas menos ou mais singulares. Frente ao anseio fetichista por corpos e artefatos africanos, Abogelu articula máscaras de diversos grupos étnicos e tecidos variados, os enquadra e exibe no ambiente de uma arquitetura algo inusitada. Além de ser pós-escravista e pós-colonial, é uma arquitetura sensorial. Assim como a madeira escura, com resquícios de lustro, ecoa o corpo das mulheres, os seus motivos decorativos remetem aos padrões impressos nos tecidos. Uma tectônica luxuriante não isenta de reflexividade, sobretudo quando uma das imagens ele inclui um espelho e uma fotografia. Compondo suas imagens com diversos elementos, ele abre uma discussão sobre modernidade e globalização a partir da África. Além de enfeixar diversas redes escultóricas, têxteis, arquitetônicas e fotográficas naquele continente, ele articula a África a outras regiões, América e Europa por meio da arquitetura, Europa e Ásia nos padrões têxteis, Europa com a fotografia. Assim gera tramas espaciais com densa temporalidade. Se com a fotografia ele alcança o século XIX, com a arquitetura o XVI, com os tecidos ele retrocede ainda mais, chegando ao século IV. Se pensarmos que com as máscaras as mulheres se tornam seres híbridos, em parte humanos e em parte divinos, conectando o mundo profano ao sagrado, ele também alcança espaço e tempos outros, ilimitados, intangíveis. Lugares e tempos menos ou mais distantes que são atualizados na vertigem voraz da modernidade, como não nos deixa esquecer Les Demoiselles d'Avignon, referência artística de Les Demoiselles de Porto Novo. A presença de uma TV, um calendário, um relógio e outros objetos mais recentes em obras dessa série reitera o acúmulo de espaços e tempos, reforçando o entendimento da modernidade como um processo de misturas e impurezas, imune à saturação e à reversão. Com essas imagens, Abogelu também revê, atualizando o ideal modernista da integração das artes. Em Demoiselles de Porto Novo, a fotografia rouba da arquitetura o papel de mãe das artes, passando a abrigar arquitetura, pintura, escultura, mobiliário, arte têxtil e até a própria fotografia. A casa Godonou Dossou permite conectar também as imagens de Guran e de Abogelu à fotografia de Nicolas Locauso. Algumas imagens daquele edifício em Porto Novo fazem parte da série Agouda, integrante do projeto Cham, uma investigação fotográfica sobre, eu cito, memórias do tráfico de escravos e da escravidão, suas resistências e suas abolições, que Locauso vem realizando desde 2010 em vários pontos das variadas margens do Oceano Atlântico, em África, no Caribe e na América do Norte. Agouda abrange mais que a cultura dos retornados do Brasil e vai além da Baía do Benim. E Locauso não produziu uma série especificamente sobre arquitetura, como fizeram Verger e Guran. Entretanto, como era de esperar em um fotógrafo formado em preservação de arquitetura na Universidade Politécnica, em Turim, a arquitetura tem uma presença marcante
destacada mesmo nessa série. No texto Memórias Africanas, entre a transmissão privada e a apropriação pública, ele diz que a primeira parte de Agudá, eu cito, apresenta a emergência da memória pública da escravidão e do turismo de comércio de escravos na África Ocidental. Fim da citação. Assim, ele registra edifícios consagrados na história e na memória do tráfico escravista. O Castelo Elmina, o Forte William de Anomabu e o Forte São Sebastião de Chama, em Gana, e a Casa dos Escravos, na ilha de Gorée, no Senegal. Por vezes, locais apresentam esses edifícios sendo visitados por turistas, mostrando esses edifícios como objetos de uma, eu cito, memória pública da escravidão, construída para atender às expectativas dos turistas europeus, afro-americanos e afro-caribenhos, que foram e ainda são o principal foco, alvo de projetos voltados para o patrimônio do tráfico de escravos atlânticos e do turismo de raízes africanas. Fim da citação. Quando os apresenta desprovidos de pessoas, que não o fotógrafo, que é pressuposto, mas nunca aparente, eles nos projeta naquele sítio, nos faz sentir solidão e dor em ambientes vinculados ao comércio de pessoas e à escravização. Mesmo que no primeiro caso ele registre processos que atribuem a esses edifícios a condição de monumentos e que no segundo caso os arranjos algo simétricos e a ausência de pessoas nas imagens remetam aos usos da fotografia para monumentalizar a arquitetura, ele os apresenta de modo não positivo, nada monumental, seja por explorar as marcas de arruinamento, seja por ressaltar rastros e inscrições feitas pelas pessoas ao longo do tempo, que não nos deixam esquecer a chaga da escravidão e do tráfico, anulando a condição exemplar própria aos monumentos. Locauso diz que a segunda parte de Agudá, eu cito, enfoca a complexa transmissão das memórias da escravidão na África Ocidental, que ainda permanece um assunto privado local. Fim da citação. Nessa série, os edifícios constituem ambientes onde os descendentes de escravizados, de mercadores de escravos e de membros da realeza daomeana posam ou são fotograficamente capturados, ou nos quais transcorrem cerimônias familiares e rituais religiosos. Mas a arquitetura é também um tema em si. Entre todos os fotógrafos aqui em foco, Locauso é o único que parece ter sido atraído pelo novo Simbomey, em Ouidah, esse edifício de onde nós olhamos nessa foto, construído por Honoré Feliciano de Souza, o Xaxá 8, exatamente sobre as ruínas do sobrado original, construído pelo mercador de escravos Francisco Félix de Souza, o primeiro Xaxá, no final da década de 1810. Simbomey era o par edilício de Simbogi, o sobrado que o mercador de escravos construiu para o rei Guezo, em Abomey, para afirmar de modo público e tectônico, no reino do Daomé, o pacto de sangue firmado pelos dois quando estiveram presos sob os desmandos do rei Adandonzan. Nesse sentido, é importante destacar que, além das ruínas que perpassam as séries dos 5 autores aqui em foco, o novo Simbomey é, pela autofagia nele consumada, um dos signos mais fortes e recentes do vínculo dos agudais ao processo de modernização cultural. Como Guran e Abogelu, Locauso foi atraído pela Casa do Sonu do Sul, em Porto Novo, e com ela nos oferece uma visão da arquitetura necessariamente associada à vida humana. Mesmo quando ele prioriza recintos e objetos, como a sala de estar e o retrato de Davi Godonodossu, as duas fotos acima, as pessoas estão nele pressupostas, presentes virtualmente ou de modo sutilmente instigante, como na mão que nós vemos segurando o retrato. Ao ícone do primeiro proprietário, ele soma retratos de moradoras contemporâneas, com as fotos de Mirabelle Godonodossu em seu quarto e a de Comfort Godonodossu com outras mulheres da família na sala de estar. O retrato
de Davi Godonu-Dossu, indica que Locauso, de modo similar a Guran, fotografa fotografias, as tomando como indícios dos usos que os agudás fizeram da fotografia para constituir e afirmar uma identidade moderna naquele contexto sociocultural. Assim, ele também registrou o uso ritualístico de imagens de Francisco Félix de Souza em Simbomé, a coleção fotográfica da família do historiador Émile Désiré Ologoudou, a galeria fotográfica no jazigo da família de Olivier de Monteguer, em Ouidah, bem como as fotos de familiares na casa de Adamawa Tonu, Agonglo Tojo, em Abomey. Fotos de fotos que nos lembram os complexos sentidos sociais da fotografia como objeto agenciador de relações sociais, vetor de memória individual e coletiva, modo de preservação e de crítica. Guran e Locauso têm outro objeto em comum, a Mesquita Central de Porto Novo, edifício também registrado por Tateuac Nio. Outro vínculo entre os três é Pierre Berger. Se a série deste último, Nio, sobre a arquitetura agudá é uma das referências de Guran, se a série deste último, Verger, é uma das referências de Guran, se Locauso chegou a trabalhar com Monsieur Nondichal, que fora assistente do francês, Nio tomou as imagens de Verger literalmente como guias de sua série sobre a arquitetura dos retornados. Natural de Kobe, no Japão, ele morou na Tanzânia por alguns anos durante a infância e visitou o continente africano algumas vezes enquanto estudava sociologia na Universidade Sofia, em Tóquio. Radicado no Brasil a partir de 1998, ao viajar à Nigéria para visitar o irmão em 2017, Nio quis realizar um projeto fotográfico, pesquisando sobre a comunidade descendente dos retornados do Brasil no século XIX em Lagos, e diz ter ficado curioso com o processo de difusão da arquitetura por eles constituída naquela região. Assim, leu Negros Estrangeiros, de Manuela Carneiro da Cunha, e Da Senzala ao Sobrado, de Mariano Carneiro da Cunha, entre outras obras. Entrevistou Manuela e contatou a Fundação Pierre Berger. Munido de cópias das fotos do francês oferecidas pela Fundação Pierre Berger, tanto aquelas publicadas no livro Da Senzala ao Sobrado, quanto imagens inéditas, ele foi, eu cito, à Nigéria e ao Benin atrás dessas construções, seguindo os passos de Verger. Fim da citação. Sendo ele próprio um imigrante, interessado pelos deslocamentos de pessoas e motivado por rastros de outros imigrantes, sejam os agudás, seja Pierre Berger, ele reconectou duas séries de obras, as construções arquitetônicas dispersas no oeste africano e as imagens fotográficas preservadas na Fundação Pierre Berger, em Salvador, e difundidas mundo afora. Confrontando esses acervos, esses arquivos, ele produziu outro, a série fotográfica As Pegadas dos Retornados. Essa série constitui a primeira parte do projeto Na Espiral do Atlântico Sul, que tem mais duas partes, Megacidades e Eu Estou Aqui, Sou Aqui. Na segunda série, Megacidades, ele procurou comparar Lagos, a maior cidade da África, São Paulo, a maior cidade da América Latina, com uma perspectiva sem exotismo, no dizer dele. Assumindo que, eu cito, nas fotos de arquitetura as pessoas estão virtualmente ausentes, fim da citação, e querendo dinamizar seu projeto, ele decidiu fotografar personagens, como ele diz, na terceira parte. Estou aqui, sou daqui. Nessa série, ele fotografou nigerianos em São Paulo e levou impressões das imagens em tamanho real à Nigéria para fotografá-las com familiares das pessoas retratadas, mostrando, eu cito, a ausência de uma pessoa muito longe de sua família, do outro lado do oceano, que luta pela sua vida, pelos seus sonhos. Ele quis mostrar, no dizer dele, a fragilidade da união familiar no mundo contemporâneo. Em conjunto, as três séries e o projeto indicam o interesse de Nio pela arquitetura como parte da vida citadina, que se pode perceber nas séries Neo-Andina, Escultura do Inconsciente e Labirinto Sem Saída, bem como em fotos nas séries Parques Urbanos, Gravura da Passagem e Sonografia
do fim do mar. Dos 5 autores aqui em foco, Nio me parece ser quem mais se vale da ênfase objetal e do purismo formal tão característicos nos registros fotográficos de arquitetura, que usualmente focam edifícios e espaços como objetos quase exclusivos do olhar, artefatos humanos e para a vida humana, mas exibidos quase sempre sem gente. Em As Pegadas dos Retornados, ele explora a suposta neutralidade da fotografia, minimizando as evidências do fotógrafo, do aparato técnico e da linguagem fotográfica, para evidenciar o objeto fotografado. Contudo, embora as pessoas estejam ausentes na maioria das fotos dessa série, não faltam indícios de usos de vida humana nos edifícios. Há até algumas imagens sutilmente dinamizadas por bichos e pessoas. Reconhecendo a virtual ausência dos seres, Nio diz que as suas, eu cito, são imagens silenciosas. Existe uma distância entre o fotógrafo e o objeto. Fim da citação. Divergindo dele, eu diria que as imagens de Nio são pouco ruidosas, mas não propriamente silenciosas. A meu ver, elas falam em tom baixo e, por vezes, quase murmuram visualmente. Para pensar sua mirada ao mesmo tempo tranquila e afirmativa, vale pensar as diferenças entre sua série e as dos outros fotógrafos. Nio não apenas deixou de fotografar alguns edifícios registrados por Verger, mas variou em diversos enquadramentos para não falar do uso da cor e, sobretudo, da luz, quase sempre rebaixada e muitas vezes cálida, com a qual ele evita grandes contrastes e explora gradações cromáticas com sutis contrapontos, impregnando certa melancolia às imagens. A fotografia da mesquita central de Porto Novo é outro bom exemplo das singulares visões aqui em jogo. Enquanto Guran e Locauso registram o edifício a partir dos cantos e com maior distância física, incluindo elementos da vida urbana e promovendo maior interação entre o espectador e a cena, Nio optou por uma visada fisicamente mais próxima e enfaticamente frontal da fachada principal, que, de certo modo, nos distancia do objeto fotografado. Abordando a volumetria do edifício a partir da planura característica das impressões fotográficas, ele aproxima a imagem da abstração própria às representações gráficas da arquitetura, enfatizando a condição objetal do edifício. Assim, em vez de inviabilizar, ele paradoxalmente aumenta a percepção de sua presença dominante na cidade, o que é corroborado pelo contraste entre os tamanhos do edifício, de uma mulher e de algumas cabras presentes na cena, que ressalta a escala monumental da obra. Um exemplo, e nesse aí, entre outros tantos possíveis divisões fotográficas geradas a partir da arquitetura dos retornados, das refrações tectônicas da cultura Godard. Para arrematar essa minha apresentação, eu destaco 2 imagens, uma de Abou-Gelou e outra de Guran, nas quais a fotografia explora sua reflexividade, tomando-se como objeto e meio de representação. Se a série de Guran parte da fotografia documental com viés antropológico, a de Abou-Gelou segue a linha da fotografia como arte pós-conceitual. Ambos caminhos não deixam de rever a história da fotografia, a qual é indissociável da história das artes, mas também da diáspora, da colonização, da globalização. Nesse sentido, é obrigatório dizer que estas 2 imagens indicam tanto a fotografia quanto a arquitetura e demais artes em ruína em meio ao processo de globalização, e fazem pensar a globalização como processo de arruinamento, o que traz novamente à baila a fotografia de Verger, o primeiro a registrar fotograficamente a dita arquitetura brasileira da África Ocidental, no momento exatamente posterior à perda de vínculo orgânico com o Brasil, quando a cultura agudá naquela região já operava de modo inercial, com a arquitetura passando a se reproduzir fotograficamente. E permite conectar com as imagens de Locauso e de Nio,
que mais recentemente registraram como essa arquitetura sobrevive em meio à decadência. De Locauso, entre outras imagens, destaco à esquerda de vocês as ruínas de uma casa de comércio em Ewe, Benin, onde se abriga Roger, o louco da cidade, como ele é chamado, sublinhando a alteridade dos Agdás. Dinio, à direita, ressalta o modo quase autopsial como ele documenta as casas parcialmente demolidas para a construção de uma estrada na região de Abeokuta. Os 5 exibem a ruína daquela arquitetura e de seu entorno. Apostam novamente na ruína, como alguns artistas fizeram no século XVIII, num dos alvoreceres da modernidade. Mas em chave menos romântica, eu diria. Apostam na ruína não tanto como possibilidade de reinvenção, pois sabem que no universo Agudá a ruína é real, nada inventada, um marco de início e uma condição de existência legada pelo tráfico escravista, pela escravidão, pela modernidade. Assim, a fotografia indica a ruína como modo de existir das artes, particularmente da arquitetura e da fotografia, nesse caso, na modernidade. Pois articulando diversas marés da modernidade, essa séries de Verger, Curã, Abogelu, Locauso e Nio nos permitem pensar como a modernidade, assim como as artes, é um oceano em permanente transformação. Muito obrigado. Muito obrigada, Roberto, pela belíssima palestra. Achei interessantíssimo, um tema que eu pessoalmente não tinha muita familiaridade, e achei fascinante a comparação que você fez entre os vários olhares das mesmas realidades, as dissonâncias, as semelhanças. Achei muito interessante. E, bom, com isso agora nós podemos abrir para perguntas. Nós já temos uma aqui da Sabrina, um pouco longa, vou ler. Interessante como muitos artistas africanos retornam a essa história das máscaras e tecidos, sim, um dos elementos, né, que você sublinhou. E o Tito de Abodjelu, da série Demoiselle de Porto Novo. Me faz pensar numa conversa entre Yinka Shonibari e Okui Envezor, quando falam que a história da África e da Europa estão profundamente imbricadas. Na narrativa tradicional da arte, fala-se muito dessa influência das Art Negre no modernismo europeu nos anos 20, e na genialidade de artistas como Picasso e Matisse, ao incorporar essas linguagens. Mas queria perguntar ao Roberto sobre o sentido inverso. Quando nos anos 60, os artistas africanos pintam quadros com uma linguagem fauvista e acabam sendo qualificados como pouco originais. Como você vê isso? Bom, eu vejo isso como um colonialismo entranhado na historiografia da arte, na crítica de arte, o sistema de arte. Obrigado, Sabrina, pela pergunta. Daria para uma discussão enorme. Eu vou tentar falar mais a partir da arquitetura e da fotografia, que são meu objeto aqui, embora esse exemplo que Sabrina trouxe em pintura ele é muito importante, porque é já bastante discutido isso, de como é aceito que artistas na Europa, a partir da primeira década do século XX, se apropriem de referências africanas e produzam suas obras, mas o inverso, o oposto, a apropriação por africanos de referências visuais europeias não é aceita como um processo criativo. A gente poderia pensar isso também em relação à América Latina, mas no caso africano isso é muito forte. E é uma das razões pelas quais essa arquitetura sempre permaneceu ignorada, no sentido de que ela era vista simplesmente como uma derivação, e o pior, uma derivação dupla, que era uma derivação da arquitetura europeia
a partir da derivação brasileira. Só que hoje o meu objeto era mais a fotografia, mas se você for pensar essa arquitetura, o Peter Mark, que é um historiador, ele analisa de como a arquitetura que os portugueses constroem no Brasil, no entender dele, ela foi antes experimentada pelos portugueses em África. Então, já no início do século XV, XVI, tem ali um processo de elaboração de referências variadas, e a gente poderia falar em globalização de fato, na medida em que são referências europeias, africanas, asiáticas, que, embaralhadas, acabam reverberando na América, e quando essas pessoas, esses agentes construtores, marceneiros, carpinteiros, escultores, levam de volta para a África, eles estão levando um outro reprocessamento. Então, eu diria que é preciso mesmo descolonizar, é preciso mesmo romper esse dogma de que é permitido a um artista na Europa se apropriar do que quer que seja, enquanto a mesma prática feita por artistas em outros contextos, especialmente contextos de colonização, são considerados menores na medida em que estariam apenas repetindo a produção artística da metrópole. Nesse sentido, acho que esses artistas, e eu fiz de propósito de trazer tantos lidando com os tecidos e lidando com as máscaras, porque me parece que é uma geração que decidiu adotar esses elementos como modos de ativar a crítica, aquela leitura historiográfica. E me parece que cada qual faz de um modo, e eles usam os elementos semelhantes com objetivos particulares. E essa série do Abogelu, ela me parece muito densa a partir do título que ela traz, né? Na medida em que ele imediatamente refere a esse processo de apropriação. Só que a apropriação que ele pratica é uma muito mais saturada, né? Já é uma apropriação, e é por isso que eu tentei sinalizar a espacialidade, a temporalidade muito ampla e diversa que a série atrai para si, porque ela tem mesmo essa condição densa da contemporaneidade, em que o processo histórico ele pesa sobre a ação do artista, o que indica a densidade de referências com as quais esses artistas em África estão lidando, e de como, ao contrário do estereótipo que, infelizmente, ainda, apesar de tudo que já fizeram, não são artistas ingênuos, não são artistas naivos, não são artistas que desconhecem o sistema de arte e as referências artísticas. Eu não sei se eu respondi, mas eu tentei. Perfeito. Cláudia, acho que você está... Claro. Obrigada, Roberto. Eu achei muito, muito bonito assim, enfim, o processo de comparação e como a gente, enfim, se aproximou, o nosso olhar se aproxima desse conjunto, né, de formas diferentes. Mas me chamou a atenção o fato de todos os fotógrafos, né, resistirem em ver essa arquitetura integrada à malha urbana da cidade moderna, contemporânea, né, na qual elas vivem, né, e estão inseridas. Todos eles, né, focam e recortam, deixando assim, às vezes, enfim, você tem um passante, como você diz, às vezes você vê uma parte de uma arquitetura, mas me deu a impressão que todos eles suspendem
suspendem esse gênero arquitetônico, sei lá, eu não sei, da presença dele na cidade. E eu fiquei pensando, tentando imaginar até, né, assim, qual seria essa relação, aonde está, se está, né, se é numa região mais densa de população ou menos, e me dei conta que existe esse isolamento do objeto, né, que descontextualiza ele. Então, eu queria saber se você acha que isso tem a ver com uma questão antropológica de tentar enfatizar uma espécie de comunidade específica, né, que sobrevive aí com uma identidade própria, ou não sei, né? Qual é a razão para isso? Não, se eu posso só acrescentar uma outra hipótese, uma outra reflexão que eu fiz, eu também fiquei um pouco com essa impressão, e me chamou muito a atenção o fato de que quase todos os fotógrafos que você apresentou são de fato estrangeiros, né, com exceção. E fiquei pensando se isso também, de certa maneira, não leva... Não sei se pode se pensar de uma relação entre essa separação da arquitetura Agudá e esse lugar do estrangeiro no olhar, talvez, de alguns dos fotógrafos. Então, não sei, também eu acrescento esse rabinho na pergunta da Cláudia. Então, eu acho que a questão é pertinente, Cláudia, porque um dos dados da presença Agudá naquela região é que eles estão nessa região, que vai da atual Nigéria ao atual Togo, no que é chamada a costa da Baía do Benin. E nas cidades em que eles se estabelecem, eles se concentram em alguns pontos e, em geral, eles ocupam determinados núcleos nas cidades. Em Lagos você tem o Brazilian Quarter, em Lomé você tem o B, que é um bairro que tende à ocupação de agudás. Então, quer dizer, a relação entre agudás e cidades, entre uma região geográfica, determinados núcleos urbanos, determinadas regiões dentro dessas cidades, é uma que é pertinente. Dito isso, eu acho que a gente tem que tirar a responsabilidade dos fotógrafos, a princípio, e passar para mim, porque foi, acho que, a minha seleção. Porque eu poderia ter trazido outras imagens. Eu acho que tem uma imagem do Tatewak Nil que é muito bonita, que aparece, que é uma imagem que aparece mais... Que vê a cidade toda. Os tetos, né? Não é a cidade toda, exatamente, é essa região. E você tem imagens do Verger, algumas poucas, em que aparece, assim, de um modo mais ampliado, como os edifícios se inserem na trama da cidade. O Guran também tem um pouco disso, mas já era um processo mais complicado. Tem uma das imagens que eu mostrei, que como eu estava na pesquisa com ele, da primeira vez que nós viajamos, nós não descobríamos a casa, porque a casa já está totalmente circundada por outras construções à volta. Então você só consegue vê-la de dentro do pátio onde ele fotografou. E quando nós vimos, nos avisaram que um mês depois a casa seria demolida. Então tem um processo de transformação em que a percepção urbana da casa, dessa arquitetura, é muito comprometida. No caso do Nicola Locauso, que não era propriamente um projeto de documentação da arquitetura, porque no caso do Verger, do Guran e do Nil, eles foram para fotografar a arquitetura. Embora, como eu tenho acabado de mostrar, para eles a arquitetura é mais do que só a arquitetura, o objeto. No caso do Abogelu, não é isso, e ele faz só essa série, e é uma série de dentro. No caso dele, ele não tem por que mostrar a cidade. Ainda que a gente possa dizer que, como aquilo participa do projeto mais amplo dele, Cidadãos de Porto Novo, de alguma maneira a cidade aparece de dentro
na vida dessas casas. Sim. Mas é uma questão interessante, eu prometo, devendo essa, de talvez... porque essa, sim, isso é uma questão que deveria pensar com essa... Ver nas fotografias como é que essa relação dos agudás com as cidades e com o território, ela aparece fotograficamente. Mas eu acho que a responsabilidade é minha, porque eu podia ter trazido algumas fotos, além daquela do Tatewak Nio, a do Verger, imediatamente eu tenho uma na cabeça, e do Guran, algumas, em que talvez isso pudesse ser melhor discutido. Agora, a situação na cidade é uma situação complicada, porque, por exemplo, no Togo, em Lomé, o centro está completamente adensado e essas casas não têm, talvez, mais a mesma proeminência que tinha, além de estarem sofrendo esse processo de deteriorização e de destruição. A ruína é um dado real. Perfeito. Não sei se tem mais perguntas, deixa eu voltar aqui. Bom, eu tenho outro comentáriozinho, Roberto, se puder. Porque você estava comentando sobre essa questão da globalização como veículo de ruína, de certa maneira, né, que aparece em algumas das imagens que você mostrou, né, essa globalização, essa modernização, como trazendo uma certa destruição dessa memória e dessas arquiteturas. E a minha pergunta é muito de leiga, por de fato também não conhecer a realidade disso, né? Tem a ver com essa questão da relação dessas casas e dessas construções com o território, com as cidades. E qual seria, um pouco a minha pergunta é, qual seria a imagem que essas arquiteturas têm para os não agudás, né? E que tipo de... Você falou que está sendo destruído, então não tem interesse, pelo menos aparentemente no momento, não tem interesse ou condições de preservar esse patrimônio, ou não é considerado prioridade de alguma maneira. E eu pergunto isso por quê? Porque muito recentemente eu estava num congresso, né, e ouvindo alguns estudiosos africanos, nigerianos, justamente, apresentando, né, e teve uma comunicação, uma fala, né, de um estudioso que eu achei que é exatamente o oposto do que a gente hoje tende a aceitar como visão da globalização, e que ele estava muito mais defendendo a globalização como uma ruína, e ele estava justamente falando dos exemplos dessas pinturas dos anos 60, fauvistas, e ele apresentando isso de uma maneira muito convicto, negativa, né? E aqui você tem não só a crítica do lado europeu falando que eles são pouco criativos, mas uma crítica vinda do próprio africano, né? Da própria nigeriana, falando que isso não é África, e que com isso as coisas vão se perder, né? E essa fala, a tradição, a africanidade, ele falou que por si só já é um conceito bastante complicado, difícil de definir, né? Estaria ameaçada por causa da globalização, né? E por um lado isso causou um certo grande desconforto na plateia, mas por outro lado ele não deixa de ter um pouco de a reflexão tem uma lógica, né? E que a gente percebe, inclusive, na destruição dessas arquiteturas e no processo mesmo de globalização. Então, não sei como que você vê e como que a arquitetura agudá, nesse sentido, seria vista no contexto das cidades no Benin. De novo aqui, obrigado pela pergunta, Patrícia. É muito interessante essa questão. Eu diria que, em parte, aqui o problema, de novo, é meu. Ou talvez porque eu não apresentei direito o que essa arquitetura significou, né? Eu hoje olhei muito a partir da fotografia, e essa fotografia... Ela mas, como eu disse, é muita ignorância minha também, da falta de familiaridade com o objeto, né?
essa fotografia tem muitos sinais de arruinamento. Então, eu fui, a partir dela, reler o processo. E é claro, pensa, como eu tentei dizer no final, se você pensa que a chave desse processo, o detonador, é a escravização das pessoas, o envio delas forçado para a América e depois o retorno, quer dizer, você tem um problema aí de crise, de descontinuidade, de ruína da vida da pessoa, das pessoas, de milhões de pessoas, né? Então, a fotografia, para mim, esse arruinamento dela ajuda a olhar isso. Dito isso, é preciso lembrar que quando esta arquitetura foi construída, ela, ao contrário, ela era lida como um signo de modernidade. E modernidade naquele sentido tradicional de modernidade. Curioso falar isso, sentido tradicional de modernidade, porque a modernidade para nós hoje já é algo que vem de par com um arruinamento, né? E com uma transformação que desestabiliza. Mas ela era essa novidade. E eles usavam esses signos, não por acaso eles usaram essa arquitetura e a fotografia, além de vestuário, de alimentação, de músicas e de linguagens que os antropólogos, como Manuela Carneiro da Cunha e o Guran e o Verger estudaram, porque é realmente um caso muito interessante de como esse grupo social se vale de vários elementos e práticas para construir uma identidade para si, na medida em que eles não são nem africanos nem europeus, lá eles não são nem propriamente brancos, nem propriamente negros, eles estão num lugar e a arquitetura participa disso. Mas, nesse sentido, ela era um signo de modernidade, vamos dizer assim, de construção, não de arruinamento, porque ela construía. Eu não estava pensando propriamente em destruição e arruinamento da tradição. Do patrimônio. Eu estava pensando num sentido como é evidente nessas fotos do Nil, do Guran, do Holocausto, mas também do Verger, o arruinamento e também do Contempo, de como esses edifícios, e, por exemplo, quando eu pesquisava lá, é algo que você nota, os fatos aconteciam. Quando chegamos em Lomé, eles disseram: que pena, uma semana atrás destruíram o coreto que os agudás tinham construído num determinado lugar. Então, é assim, esse sentimento de que algo se perde. Obviamente, há um esforço no Benin em preservar casas em parceria com escolas no Brasil, um grupo no Ceará. Então, você tem... mas o arruinamento, se a ideia de preservar surge porque, efetivamente, a possibilidade de desaparecer é fato. Então, eu diria que as fotos reforçam algo que eu vejo a arquitetura sofrendo e remete à ruína original que dá início a esse processo. Mas é preciso ressaltar que, como signos de modernidade, essa arquitetura e a fotografia, em determinado período, eram construtores e não elementos de destruição e destruídos, né? Objetos de destruição. É um processo complexo, porque eu diria que construir e destruir estão ali desde o início, mas basicamente é o que é a modernidade, né? Perfeito, obrigada. E acho que nós... Cláudia, você quer fazer algum comentário? Não, é porque eu estou pensando nessa relação entre a fotografia, a modernidade e a ruína, né? Porque eu acho que é engraçado, assim, me surpreendeu um pouco que você começou a dizer, não, a fotografia, que é o símbolo de modernidade, mas é muito interessante como ela aparece aí, né? Porque ela aparece como uma modernidade que quase que, sabe, não que foi perdida ou que nunca, né? Assim, porque ela é uma modernidade do passado, entende? Assim, porque ela aparece nesse ambiente que é todo ruína, né? E ela é uma fotografia
de pessoas que também não existem mais, né? Assim, são todos praticamente retratos de, né, que, sei lá, de que período, mas sei lá, começo do século XX, século XIX, né? Você vê que é um repertório assim, né, de uma modernidade que para a gente tá muito no passado, e, né, a fotografia, esse sentido modernidade como algo que tem um vínculo com a contemporaneidade, uma continuidade com a contemporaneidade, está muito ausente, né? E eu acho que a ruína e a fotografia se aproximam. Então, eu achei, nem sei assim, se faz muito sentido isso, mas existe essa triangulação é muito interessante e eu acho que tem a ver com o fato desse isolamento também da cidade, né? Eu acho que tudo isso compõe uma espécie de nostalgia, sabe? Assim, essas fotografias, todas elas têm essa marca de nostalgia, não faz sentido, né? Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo. Eu só ressaltaria que a fotografia, a seu tempo, quando eles estavam construindo edifícios que eram completamente inovadores, usar a fotografia, eles se fotografavam. Era moderno. Era moderno. E ela era usada como era usada na Europa, como era usada no Brasil, nos Estados Unidos, em vários contextos. As pessoas se fotografarem e exibirem fotografias, e se exibirem fotografados como um modo de dizer, eu sou moderno. Então, nesse sentido, a fotografia teve isso. Agora, é muito interessante que esses fotógrafos, e realmente acho que aí é a sensibilidade artística, e cada um deles tem uma própria, mas você observa pontos em comum, é essa atração por fotografar fotografias. Fotografias arruinadas. E é muito curioso observar como eles retomam certos objetos, como aquela sala em Porto Novo, a Casa Godonu do Sul, aquele espelho e aquela fotografia. Muitos retomam aquilo, porque me parece que fala muito, né? Fala muito forte desses processos. E é o arruinamento mesmo daquela modernidade construída com cidades, com edifícios, com coisas, com fotografias, com imagens, né? Mas que parece que não tem outra maneira senão reprocessar isso, né? Não, eu estava realmente pensando na poética desses fotógrafos, né? Esse elemento nostálgico que todos eles um pouco trazem, que se estabelece nessa relação entre ruína, fotografia, uma modernidade perdida, né? Que se traduz através disso. Eu acho que, pensando mesmo assim, na nossa visão do que pode ser a África, né? Assim, e me lembra muito, uma forma, uma espécie de registro, o registro desse mundo atlântico, afro-atlântico, né? Porque tem muita, assim, fotografias de Cuba, sabe, com casarões também arruinados, com as fotografias na parede, assim, tem algo de um imaginário. A Baía do Mário Prado Neto, né? De lugares, assim, essas cores, lugar né? do Atlântico, sabe? Assim, também de Salvador, não sei, tem algo em comum aí nesse discurso de uma modernidade que não se foi imposta, talvez, ou que foi rompida, ou que nunca aconteceu, sabe assim? Ou que, como eu tendo a pensar, eles revelam aquilo que, ou eles trazem bem para frente aquilo que sempre foi, né? Que a modernidade sempre foi também essa destruição, né? Esse arruinamento. Então, por um lado, eu entendo que tem uma dimensão melancólica mesmo. E quando você fala isso, eu penso que é o fotógrafo sabendo que a fotografia vai ser arruinada, né? A deles, né? Mas, por outro, também é falar da realidade, né? É aquilo, né? Tudo vai se arruinar. E aí, quando eu estava revendo isso para hoje, fiquei pensando muito também assim,
são retratos de agentes em vários pontos do mundo, cada qual vindo de um lado, em África do fim do mundo, né? Sabe? Então é bom porque também ajuda a ultrapassar essa ideia da África como aquele lugar primitivo, mas também como o lugar do futuro. Quer dizer, é difícil falar em afrofuturismo. E, nesse sentido, essa arquitetura e essas geografias estão bem distantes disso, né? Porque, ao contrário, por exemplo, a série da Bojelu trata bem do peso dessa densidade da globalização e da arte, né? Uhum. Bom, incrível. Acho que nós temos tempo para uma última pergunta, que é a Alice. Gostaria de perguntar sobre a questão da cor, que foi comentada no caso da fotografia de Neil e nos outros, mas queria saber mais como você vê o uso das cores, da arquitetura, da ruína, dos corpos, da terra, dos tecidos nessas imagens. Então, acho que tem a ver um pouco com o que nós estamos falando, né, esse imaginário também um pouco afroatlântico, né? porque o Verger fotografa... Não, o Verger, no caso... Era a condição que ele tinha. E os outros todos fotografam em cor. E a cor traz uma crueza. E aí isso fica numa região equatorial e incentiva aos contrastes mais exaltados de cor. E eu destaquei isso mais no Tateuac Nio, porque me parece que, ao contrário do que ele faz, por exemplo, no Peru, em que ele exalta as cores, lá ele vai explorar uma certa tonalidade que é da própria arquitetura e vai rebaixar um pouco, sobretudo com a luz, devido ao horário que ele fotografa, que é pela manhã, que é quando também os espaços estão mais vazios. Então, talvez venha daí essa sensação de vazio que fez Cláudia pensar nessa ausência da cidade, porque é a ausência da vida. E eu diria que o Abojelu, ao contrário, mais do que a cor, ele explora a luz, no sentido dos grandes contrastes. E como algo que vai um pouco tornar mais gráfica a arquitetura e os entalhamentos tão importantes nos móveis daquela casa e aproximar muito mais do mundo fotográfico. Eu diria que o Guran ele controla a luz para ela ser mais um dado de registro da arquitetura e não um elemento plástico. Ali, a operação artística é mais de capturar um instante em que aquela verdade existencial aparece mais forte. Então, o controle da cor é muito de manter um dado da realidade. Enquanto que no Nio, eu acho que ela é mais... E o Holocausto, eu diria que... Eu estou improvisando aqui agora, né? Puro improviso. É bom também essa pergunta, tem que explorar mais ela. Agradeço aí a... Foi Isabel ou foi... Qual o nome? Foi a Alice, a sua aluna. A Alice Hiren? Ela está assistindo? Está assistindo. Olha, então depois a gente pode continuar, mas então é muito interessante, porque realmente é para pensar isso, porque aí eu acho que tem um registro mais realista no Guran. O Locals, eu acho que ele puxa mais esses contrastes. No Abojelu, eu diria que é mais luz, enquanto o Nio dá uma rebaixada para explorar a mesma tonalidade. Tem uma coisa da terra, tons de terra que as casas têm, e brancos, que é um pouco uma maneira de fugir daquele estereótipo da África tropical e equatorial, luminosa e vibrante. E, no meu entender, é um modo de trazer essa melancolia e ressaltar esse arruinamento. Perfeito. Muito obrigada, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade. E as perguntas que me fazem pensar que eu tenho ainda coisas muito para fazer. O que é sempre bom. Muito interessante. Não.
Bom, então nós vamos encerrar por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a participação do público, agradecer novamente ao Roberto pelo maravilhoso debate que ele trouxe aqui para a gente hoje. E, como sempre, fiquem atentos, que em breve nós vamos começar a divulgar já informações sobre a nossa próxima palestra da série. Então, muito obrigada e boa noite. Obrigada, Roberto. Obrigado. Obrigada a todo mundo. Tchau.